Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Ariane Cristine, eu sou nutricionista e é um prazer estar aqui trabalhando com vocês no Método 40 Mais e a equipe do Zanon. Então, com certeza, eu estou aqui para somar e para ajudar vocês a cada dia mais conquistar aí uma vida saudável, um corpo saudável, conquistar o objetivo de vocês principalmente. Então, eu vou estar aqui apresentando para vocês o nosso guia e simplificando para vocês, mostrando para vocês que é muito fácil ter uma alimentação saudável ao decorrer aí dos anos das nossas vidas, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a nossa introdução, sobre a alimentação e atividade física. Então, aqui o nosso objetivo é que vocês entendam como o nosso organismo funciona. E eu deixei até uma frase aqui embaixo para vocês que atividade física é o rei e alimentação é a rainha. E os dois juntos formam o reino, então os dois precisam estar unidos, os dois precisam estar trabalhando junto para que tudo dê certo, né? Nosso corpo ele é nada mais que uma máquina. Eu sempre dou como exemplo um carro onde a gente coloca uma gasolina boa e uma ruim, então a longo prazo a ruim ela vai surgir efeitos negativos e assim funciona o nosso corpo, né? Aqui a gente vai estar falando sobre alimentação saudável e sobre um prato equilibrado, né? E aqui a gente vai estar dando orientações para vocês sobre os intervalos em cada refeição, sobre o pré-treino, a hidratação, que é muito importante, consumo de industrializados para os nossos objetivos é muito importante que a gente diminua. E os deslizes, né? A gente vai ter pequenos deslizes, mas a gente sempre tem que pensar nos nossos objetivos e aonde a gente quer chegar. Aqui a gente vai estar mostrando para vocês os 3 grupos alimentares principais que vão estar lá nos nossos cardápios, então os carboidratos, que são pães e massas, as proteínas, né, os ovos, as carnes e o leite, e as nossas gorduras boas, que são os azeites e castanhas, abacate e assim sucessivamente. Então, o nosso cardápio ele vai ser composto por café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, jantar e o pré-treino, que a gente chama de uma refeição extra, né? Então, no decorrer aí, vocês vão tá vendo as nossas alimentações, né? E o que a gente colocou para vocês, que a gente achou que seria o mais prático. Então, a gente colocou aqui as refeições para as mulheres, né? Então, o café da manhã, composto por uma porção de fruta, uma porção de cereal, uma porção de proteína, uma porção de gordura, que está designado ali em cada alimentação, a quantidade. Então, a gente tem opção 1, opção 2 e opção 3. Posso estar fazendo a alimentação, a opção 1 durante a semana? Pode, sem problema algum. Pode repetir a fruta, sim. A gente sempre fala para estar priorizando durante a semana colocar frutas diferentes, mas não tem problema algum você comer ali uma banana no café da manhã, uma banana no lanche, uma banana no café da tarde, não tem problema algum, pode estar sim fazendo isso. A gente tem aqui alimentação para os homens também, com as quantidades diferentes. O homem gasta mais energia, então ele vai estar comendo um pouco mais do que as mulheres, mas não muda a opção é a mesma, só muda as quantidades. Aqui a gente tem o lanche da manhã para as mulheres, então como está designado ali em cima, um carboidrato, uma proteína, uma gordura. E as opções ali também a gente vai colocar um exemplo do que você pode estar fazendo. Então, na opção 2 ali tem o exemplo da vitamina e na opção 3 tem o exemplo tanto da tapioca com os ovos mexidos dentro, tanto a crepioca que você vai estar misturando a massa junto com os ovos e o azeite de oliva ali que é a gordura que a gente vai estar colocando na alimentação também, a gordura boa. E aqui para os homens também mudando as quantidades, que vai ser a mais. Aí aqui a gente tem o almoço para as mulheres. Então ali as opções, né? Vai estar composto por as saladas, as folhas à vontade, e aí 2 verduras cruas,
legumes, um carboidrato, uma proteína e também uma gordura. E ali as quantidades em cada refeição. Coloquei 3 opções, também pode estar fazendo ali durante a semana uma opção, durante a semana outra opção, ou pode estar mudando por dia, né? Aí fica a critério. Aqui para os homens, mudando as quantidades, que vai ser a mais. Aqui a gente vai ter o lanche da tarde para as mulheres. Não tem problema algum se quiser repetir o lanche da manhã, aí fica a critério. Ou pode estar fazendo essa opção aqui que a gente colocou. Aqui para os homens, mesma opção. Aqui é o jantar com opções diferentes de carboidrato, né? E também de proteína a gente alterou ali no cardápio, na opção 1 e na opção 3. Pode estar fazendo sim, sem problema algum, a mesma refeição do almoço, só precisa se atentar às quantidades. Aqui a refeição para os homens, que altera a quantidade, mas é o mesmo modelo. E aí aqui a gente tem o pré-treino para as mulheres e o pré-treino para os homens. E aqui a gente tem as opções de carboidrato. Então, a gente tem os pães e cereais e fibras. Livre troca, contanto que cuide ali com a questão das quantidades, sempre se atentar a isso. Opção do cardápio e opção que está aqui de substituição. Os tubérculos e as raízes. O arroz e as massas. Aí a gente tem aqui o que deve ser evitado, que são os bolos, de preferência aqueles bolos que são empacotados, vamos dizer assim. Então, sempre cuidar, tudo que você tem que desembalar é industrializado. Então, sempre cuidar isso, com datas de validade. Quando tem data de validade muito longa, é porque o produto tem bastante conservante, então vamos tentar evitar ao máximo aí os industrializados. Aqui a gente tem as opções de proteína, livres trocas, né? Então, a gente tem as carnes e ovos. Aí, aqui a gente tem o que deve se evitar. A gente vê muito que o peito de peru ele é saudável e, na verdade, ele não é saudável. Já consumi, sim, peito de peru. Hoje já não consigo mais consumir esses alimentos que são embutidos, né? Então, evitar ao máximo, assim como os alimentos industrializados, que eles também são industrializados e são embutidos. Aí aqui temos os laticínios derivados, que são as proteínas, que são de livre troca, sempre atentar às quantidades. Aí aqui a gente tem as proteínas vegetais, né? Eu não coloquei no cardápio lá, mas aqui eu coloquei que você pode estar incluindo, né? O feijão pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, aí fica a critério, tem as quantidades ali. Tanto o feijão quanto a lentilha, a ervilha fresca, o grão de bico e o grão de soja. Lembrando que o feijão tem uma proteína, as proteínas vegetais, né? Então, o feijão junto com o arroz tem uma proteína que nenhum outro alimento tem. Então, por isso é importante pelo menos 2 a 3 vezes na semana estar incluindo aí as proteínas vegetais na alimentação. Aí aqui a gente tem as gorduras, né? Os óleos e azeite, então quantidades também designadas ali ao lado de quanto você deve consumir, colher de sobremesa ou de sopa. Aí aqui a gente tem o que se deve evitar das oleaginosas farinhas e sementes. E a gente tem também as livres trocas, né? Com as quantidades ali do lado. Aqui são as frutas estão também com as quantidades ali do lado. Você pode consumir sim a mesma fruta durante o dia, não tem problema algum. Se você quiser consumir a fruta ali um exemplo, o abacaxi na hora do café da manhã, no lanche da manhã, no café da tarde, não tem problema algum. Só apenas cuidar ali no caso se for consumir o abacate, porque é uma gordura, então consumir ali as quantidades que estão designadas lá no cardápio, né? Então sempre cuidar com essas substituições, mas a fruta em si, muito importante consumir pelo menos 2 a 3 no mínimo por dia, tá? Aqui a gente tem os vegetais folhosos,
quantidades ali por porção, né? Então tem a porção e a quantidade que está designada. Aqui a gente tem as hortaliças são 3 colheres de sopa. E aí a gente tem abóbora, broto de feijão, pepino, abobrinha, chuchu e assim sucessivamente. Então nada é evitado, você pode comer livremente. Nas quantidades, claro, que estão descritas lá no cardápio. Aqui é livre troca, então a gente pode estar substituindo ali o achocolatado pelo cacau, né? A gente pode estar fazendo essa substituição que é muito mais saudável. Os chás e o café. Aí a gente tem ali os sucos de caixinha, que a gente deve evitar ao máximo, os refrigerantes também. As bebidas alcoólicas é primordial que você evite nesse processo de emagrecimento, porque as bebidas alcoólicas fazem com que a gente fique um pouco mais inchado e a gente ganhe bastante retenção hídrica, né? Então o ideal é a gente estar evitando aí. Aí aqui são os açúcares. O ideal é sempre que a gente tente ao máximo não consumir açúcar, mas se caso for consumir pouco para que a gente possa sentir melhor o gosto da alimentação natural, né? Então ali tem o que é permitido e o que deve ser evitado. Aí aqui a gente vai ter as especiarias que a gente pode sim tá aí consumindo livremente. Esses temperos eles vão ajudar para que a gente consuma menos sal, né, menos sódio e tenha mais sabor na comida. E aqui a gente tem a hidratação e ali um cálculo básico, onde a gente vai estar fazendo nosso cálculo para ver qual é a ingestão hídrica que a gente deve ter no dia a dia. Então o cálculo vai de 30 a 40 ml ali por dia, dependendo do fator de atividade física, né? Então a gente vai estar se atentando a isso, ali de 30, 35 a 40 ml. E a gente vai fazer aquele cálculo básico ali, então igual foi feito para as mulheres e para os homens. Não que você deva apenas consumir essa quantidade, mas no mínimo essa quantidade no dia. Eu agradeço muito a atenção de todos até aqui, espero que a gente contribua muito para esse processo de vocês, a gente está aqui para isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar sempre pronta para responder e com certeza o meu objetivo aqui é que vocês tenham tanto resultado assim quanto eu tive quando eu também fiz o desafio com o Zanon. Então, espero que vocês consigam aí chegar no objetivo e seguir com ele. Muito obrigada pela atenção de todos.